A Copa América 2024 foi uma decepção, mas não tô falando de seleção brasileira, estou falando da cobertura do torneio nos Estados Unidos, país que inclusive irá sediar a próxima Copa do Mundo. Fique até o final do vídeo para entender tudo. A Copa América 2024 foi um torneio bem bosta como de costume, repleto de polêmica, proporcionando momentos de frustração para os torcedores. Apesar de toda a expectativa e preparação, o evento foi marcado por uma série de contratempos que levantaram sérias dúvidas sobre a capacidade dos Estados Unidos de sediar a Copa do Mundo de 2026. Desde o início, a Copa América 2024 enfrentou dificuldades organizacionais. A Conmebol decidiu que os jogos iam ser disputados em estádios que tinham um comprimento menor que o normal. Esses estádios são onde o pessoal joga NFL, que inclusive nem sei o que é NFL e também não tenho interesse em saber. Essa decisão resultou em um jogo mais físico, algo que os jogadores sul-americanos, conhecidos por seu estilo de jogo aguerrido, não precisavam. As dimensões reduzidas dos campos aproximaram o futebol de alto nível às partidas de transição de categorias de base, como o Sub-13. O técnico da Argentina e o técnico do Uruguai já estavam falando disso desde o início da competição, mas ninguém deu ouvidos, ninguém realmente se importou em enfatizar isso como algo preocupante. A escolha dos estádios da NFL também trouxe outro problema significativo, o uso de grama sintética. Sim, meus amigos, a grama sintética que é tão polêmica aqui no Brasil. Este tipo de superfície é notoriamente ruim para o futebol, aumentando o risco de lesões. A Conmebol, ciente dessa questão, exigiu que os organizadores trouxessem grama natural para cobrir a grama sintética. No entanto, essa solução improvisada resultou em um campo de jogo ainda mais problemático. Scaloni mencionou que, embora o futebol apresentado não fosse bonito, os jogadores tiveram que se adaptar às condições terríveis do gramado. Essa preocupação se materializou tragicamente na final, quando Lionel Messi sofreu uma lesão sem contato, algo comum em campos sintéticos, e teve que ser carregado para fora do campo. Além dos problemas no campo, houve incidentes fora dele que mancharam a imagem do torneio. A final foi adiada por 1h30 devido a invasões no estádio. Pessoas quebraram barricadas e até usaram dutos de ventilação para entrar no local, colocando em risco a segurança de todos presentes. Esses eventos levantaram sérias preocupações sobre a capacidade dos Estados Unidos de gerenciar a logística e a segurança de um evento da magnitude da Copa do Mundo. A escolha dos estádios e os incidentes de segurança foram apenas a ponta do iceberg. A falta de arbitragem competente e os frequentes tumultos nas arquibancadas adicionaram mais camadas de problemas ao torneio. A Conmebol enfrentou críticas pesadas por suas decisões, com muitos questionando se a organização estava realmente preparada para lidar com os desafios de sediar um torneio internacional em um país onde o futebol não é o esporte principal. Em resumo, a Copa América 2024 tava igual o meu vaso sanitário, cheio de bosta. Foi uma das piores Copa América que eu assisti. E olha que nem estou falando do Brasil que decepcionou. Estou falando realmente sobre a cobertura da Copa América nos Estados Unidos. Enquanto o pessoal estava desfrutando de alguns momentos brilhantes em campo, as questões fora dele levantaram sérias dúvidas sobre a preparação para a Copa do Mundo de 2026. Os Estados Unidos terão que aprender com os erros cometidos durante a Copa América e garantir que estão prontos para sediar o maior evento de futebol do mundo, evitando repetir os mesmos problemas e proporcionando uma experiência segura e profissional para jogadores e fãs. No cenário do futebol mundial, a Conmebol e a organização de torneios têm sido temas de acalorados debates e críticas, especialmente após os eventos controversos recentes envolvendo a Copa América. A decisão de incluir Canadá, México e Estados Unidos no torneio foi um movimento estratégico para atrair um mercado norte-americano massivo, um território inexplorado anteriormente pela Conmebol. Não é novidade para ninguém de que isso aí traz um lucro totalmente absurdo. Imagine quando vir a Copa do Mundo, o lucro para as emissoras de TV será ainda maior. Os Estados Unidos foram escolhidos como sede para esses jogos, uma decisão motivada pelo desejo de atrair uma população diversificada, com forte presença de comunidades latinas e hispânicas nas cidades selecionadas. Este fator garantiria a venda de ingressos independentemente de quais equipes avançassem no torneio. A lógica era clara: cidades com grandes populações latinas garantiriam estádios cheios, gerando mais receita e visibilidade. Entretanto, as escolhas de estádios pela Conmebol levantaram sérias questões sobre a segurança dos jogadores e a integridade do esporte. Muitos dos estádios selecionados não atendiam aos padrões de segurança e eram inadequados para um torneio de tal magnitude. Apesar de pequenos, esses estádios eram massivos em termos de capacidade de público, permitindo a venda de mais ingressos, mas comprometendo a segurança dos jogadores.
Este ponto levantou a suspeita de que talvez a organização estivesse economizando em segurança para maximizar lucros, uma ideia que, embora pareça extrema, não é totalmente infundada dado o histórico da organização. Mas que cagada esses caras fizeram, na moral é realmente inacreditável. A resposta oficial da Conmebol a essas críticas foi, no mínimo, controversa. Em uma declaração, a organização afirmou que os estádios eram os culpados pelos problemas de segurança e pela má qualidade dos campos, eximindo-se de qualquer responsabilidade. Esta justificativa pareceu inconsistente, dado que a própria Conmebol escolheu esses locais. A situação lançou uma sombra sobre a capacidade organizacional da Conmebol e gerou preocupações sobre a preparação dos Estados Unidos para a Copa do Mundo de 2026. Da Conmebol eu não espero nada de bom. Queria saber a opinião de vocês nos comentários sobre essa entidade chamada Conmebol. Muitos dos estádios utilizados na Copa América estão programados para serem usados novamente na Copa do Mundo de 2026. Este fato é alarmante, considerando que a Copa do Mundo terá um número significativamente maior de equipes e fãs. Por exemplo, o Hard Rock Stadium em Miami, epicentro dos problemas na Copa América, será um dos locais-chave na Copa do Mundo, sediando 7 partidas. Com um aumento exponencial no número de espectadores e na intensidade dos eventos, a capacidade dos Estados Unidos de resolver os problemas logísticos e de segurança se torna uma questão crítica. A pergunta que surge é: os Estados Unidos conseguirão resolver essas questões em tempo para a Copa do Mundo de 2026? A resposta, embora incerta, tende a ser positiva. Se caso não for positiva, vai ser vexatório. A FIFA, entidade maior e mais rigorosa do que a Conmebol, impõe regras e padrões muito mais estritos para a organização de seus eventos. A esperança é que, sob a supervisão da FIFA, os problemas de segurança e infraestrutura sejam abordados de forma mais eficiente, garantindo que a Copa do Mundo de 2026 seja um sucesso. Contudo, o desafio é monumental. A FIFA terá que assegurar que todos os locais estejam em conformidade com os mais altos padrões de segurança e que as infraestruturas sejam capazes de suportar a pressão de um evento de tal magnitude. As lições aprendidas com a Copa América devem servir como um alerta e uma oportunidade para corrigir erros passados. A FIFA terá que trabalhar em estreita colaboração com as autoridades locais, organizadores e as próprias comunidades para garantir que a Copa do Mundo de 2026 não só atenda aos padrões internacionais de futebol, mas também celebre a diversidade e a inclusão que são características definidoras dos Estados Unidos. Por fim, a preparação para a Copa do Mundo de 2026 nos Estados Unidos será um teste de fogo para a FIFA, os organizadores locais e para o próprio país. Será uma oportunidade para demonstrar que aprenderam com os erros do passado e que são capazes de sediar um dos eventos esportivos mais importantes do mundo de maneira segura, eficiente e inclusiva. Se bem-sucedidos, os Estados Unidos poderão redefinir os padrões para futuros torneios internacionais e reforçar sua posição como um centro global do futebol. A Copa do Mundo de 2026 nos Estados Unidos promete ser um evento grandioso, mas não sem desafios significativos. Com padrões elevadíssimos, todos os 11 estádios escolhidos para sediar os jogos nos Estados Unidos precisarão aderir a regulamentações rigorosas impostas pela FIFA. Um dos principais requisitos é a utilização de um tipo específico de grama para a superfície de jogo. Este detalhe pode parecer menor, mas tem grandes implicações para a infraestrutura e os preparativos dos locais. A FIFA deixou claro que não haverá concessões a esse respeito. Outro requisito crucial é que os campos de futebol devem ter exatamente o mesmo tamanho, seguindo o padrão das últimas Copas do Mundo. Isso significa que os campos serão cerca de 20% maiores do que os utilizados na Copa América de 2024. Tem que botar ordem nisso mesmo, tem que organizar direitinho. Para cumprir os regulamentos, os estádios selecionados terão que passar por reformas extensivas, muitas das quais já estão planejadas ou em andamento. O AT&T Stadium em Arlington, Texas, é um exemplo notável. Este estádio vai sediar 9 partidas da Copa do Mundo, um número recorde para qualquer cidade desde 1970, quando a cidade do México sediou uma quantidade similar ou ligeiramente maior. Para atender aos requisitos, o AT&T Stadium precisará investir cerca de 300 milhões de dólares em reformas. Essas obras incluem a expansão da superfície de jogo, o que implica na remoção de parte das arquibancadas, e a instalação de uma nova superfície de grama conforme exigido pela FIFA. A preparação para a Copa do Mundo de 2026 envolve uma combinação complexa de logística, infraestrutura e conformidade com regulamentos rigorosos. A FIFA, com sua visão implacável, está determinada a manter altos padrões, exigindo investimentos massivos e planejamentos detalhados dos anfitriões.
Com a experiência da Copa América de 2024 ainda fresca na memória, há uma esperança de que as lições aprendidas possam ser aplicadas para garantir um evento mais suave e bem-sucedido em 2026. A organização está focada em superar os desafios, proporcionando aos torcedores uma experiência inesquecível. Portanto, enquanto a jornada para a Copa do Mundo de 2026 está repleta de obstáculos, a determinação e os preparativos em curso sugerem que os Estados Unidos estão prontos para oferecer um espetáculo esportivo à altura das expectativas globais. Acompanhe os desenvolvimentos, inscreva-se no Nitro Futebol e fique por dentro das atualizações mais recentes. Vejo você no próximo evento! Se tiver pancadaria fazer o que né, sabemos que vai é a atração principal. É isso. Se gostaram do vídeo, deixe seu like e se inscreva no canal. Tamo junto!